primeira delas, essa é uma doença bacteriana, né? Uma infecção generalizada, septicemia, que é um colictério tamanho de Michele. Olha só, olho saltado, todo avermelhado, ele não tem essa cor naturalmente, ele é um peixe mais cor de palha, marrom creme. Isso aqui vermelho é característico de infecção generalizada. Isso aqui é uma doença oportunista. Septicemia normalmente é uma bactéria que vive no aquário, é normal e não causa doença geralmente. Aí por algum motivo o peixe está debilitado, está com o sistema imunológico mais baixo e acaba contraindo isso daqui. Esse tipo de infecção é muito difícil de você curar, porque normalmente ela é muito rápida, o avanço dela é muito rápido. Então o que você tem que fazer? Separar o peixe correndo e colocar muito antibiótico nele na água. Lembrando que antibiótico você nunca coloca no aquário principal, porque senão você vai matar as bactérias do teu produto também. Tem que ser sempre no aquário hospital. Eu recomendo, para quem tem junto, sempre ter um aquarinho vazio aí de 180 litros separado para uma emergência, para estar usando como aquário hospital para caso o peixe apareça desse jeito aqui. Aqui mais um caso de septicemia, olha só. Essa bactéria é uma bactéria bem interessante porque ela é uma bactéria que devora a carne. E ela age muito rápido. Um amigo meu tinha um organão preto, de manhã quando ele foi sair do serviço, ele percebeu que estava na pontinha da latana e estava desse jeito aqui. Ela fica como se estivesse desfazendo, meio que apodrecendo. Esse rapaz é veterinário, ele já entrou com antibiótico para esse bicho pesado no aquário do hospital. Quando ele voltou na hora do almoço, a doença que estava aqui já estava até aqui. E quando ele chegou à tarde, ele estava morto já. Então, mesmo com a água, com antibiótico, a doença continua avançando e matou o peixe. Essas bactérias são muito complicadas de você curar, porque depende também da reação do peixe ao remédio que você colocou na água. E ressaltando que é sempre bom você ter uma farmácia, né, guardada para você. Um bom bactericida, um antiprotozoário, um parasiticida, um fungicida. É sempre bom você ter guardado, porque esse tipo de doença, como acontece, se te pega, por exemplo, no sábado à tarde, legal, né? A loja já fechou, você não tem onde comprar remédio para o peixe. Segunda-feira o peixe está morto já. Tem que ser uma coisa muito rápida o combate para você ter alguma chance de você curar uma doença desse tipo aqui. Hidromisia, né? Isso aqui também é uma doença bacteriana oportunista. Por isso que o lábio bitólogo está tão inchado, uma infecção que ocorre na cavidade celomática, na cavidade abdominal do bicho. Não é transmissível também, então atinge o peixe. Normalmente ele morre. Esse peixe aqui, o rapaz que conversou comigo pelo Facebook, ele conseguiu salvar ainda esse bicho. Não sei como, mas foi um tratamento meio louco lá, ele fez e deu certo, o bicho conseguiu sobreviver. Mas normalmente o peixe morre. É uma doença que normalmente acaba matando o peixe. E está muito associada à qualidade de água. Por quê? Quando você tem uma qualidade ruim, você tem acúmulo de matéria orgânica em algumas partes do aquário, e essa matéria orgânica é comida de bactéria. E aí você vai ter uma multiplicação de bactéria nesses pontos com mais sujeira e acaba favorecendo esse tipo de coisa. Depois, Hawkeye, característica, um inchaço no olho do peixe, é uma doença muito comum em ciclídeo e anabantídeo. Então, Flora Horn, esse peixe morreu, não deu para salvar ele. O Hawkeye é uma doença que é conjugada. Então, normalmente você tem uma bactéria junto com o protozoário, que acaba atacando o globo ocular do peixe. E por ser uma região muito próxima do sistema nervoso central, geralmente além do produto de uma meningite acaba matando o peixe. Também é raro de você salvar. Normalmente, mesmo que salva o peixe, esse olho está perdido. Então, se o peixe sobreviver, ele vai ficar cego. São raros os casos aí que você consegue salvar. Aí você tem que tratar esse bicho com um antibiótico e junto com o metronidazol, o famoso flagil, que é um potente antiprotozoário. Ducklips, olha só, é uma doença também que é característica de ciclídeo, atinge muito os híbridos, ciclídeos híbridos,
é também, a causa dela ainda tem uma discussão, mas provavelmente também é uma associação de bactéria com protozoário. Característica dela, lábios inchados do peixe. Ele para de comer e fica com essa cara de pato realmente. Tratamento, igual ao anterior. É separar o bicho no aquário hospital, metronidazol junto com um bom antibiótico. Essa doença é relativamente fácil de tratar. São poucos os casos aí que eu vi que matou o peixe. Pegando no começo, percebendo logo no começo do inchaço, você consegue salvar o peixe por essa doença. Ictio, né? Não podia deixar de falar do bom e velho ictio. Aí você vai falar, pô, isso aqui não é Jumbo, né? Mato Grosso. Mas essa foto está tão didática que você consegue ver aqui as bolinhas direitinho do parasita. É um Mato Grosso, é um rasgo, agora não sei exatamente, mas está muito didática essa foto. Essa doença é de longe a doença mais comum que tem no aquário. Todo inverno aparece todo mundo com esse trequinho aí. O que é ictio? É um protozoário que infesta o peixe e às vezes causa morte porque ele às vezes se fixa na região das branquias. E quando ele se fixa aqui, o peixe começa a produzir muito muco devido à irritação e acaba se sufocando nesse muco. Mas são casos raros, geralmente a gente não mata. E o ictio é responsável por uma das grandes crendices do aquarismo, né? Que é o uso de sal. Sal funciona? Funciona. Desde que usado corretamente. Sal mata a bactéria? Mata peixe também. Mata tudo. Mas tudo sal é maravilha. Então você usa para preservar a carne, né? É fantástico. Aí o que acontece? Que eu vejo muitas vezes o pessoal falando, né? Ah, meu peixe está com ictio. O que eu faço? Põe sal, sobe a temperatura para 30 graus e coloca um pouquinho de parasiticida. É legal, né? Você colocou sal, tá? O ictio, ele só se reproduz em temperaturas inferiores a 28 graus. Se tiver 29, ele não consegue fechar o ciclo reprodutivo. E aí, em 2 semanas, no máximo, todos esses bichinhos que vão morrer e acabou a infecção. Se você coloca parasiticida, vai matar o bichinho também. Aí legal, né? O peixe ficou bom. Quem que curou o peixe? O sal. Não foi o remédio, não foi a temperatura alta, foi o sal. Só o sal, mais nada. Aí eu brinco. O sal funciona? Funciona. Só que se fosse tão bom, peixe marinho pegava doença. Se tem doença porque está muito errado. Aqui é a doençazinha, minha velha conhecida, odeio essa doença. Tem a doença do buraco na cabeça, ou hexamitose, tem um monte de nomes aí para ela. Essa doença também é causada por um protozoário, a hexamita, ou espironucleus, aí tem vários nomes, mas é o mesmo bicho que causa. Característica dela, ela corrói os poros sensoriais na cabeça dos peixes. Ela ataca majoritariamente ciclídeos. Ciclídeos são a principal foco dessa doença. E fica essa coisa feia, né? Alguns peixes chegam a realmente a deformar, fica quase como um osso. Fica parecendo uma caveira, fica muito feio. Ela demora muito para matar normalmente, é uma doença que tem baixa mortalidade normalmente, mas deixa o peixe desfigurado. Esse protozoário, normalmente, ele é intestinal. E muitos peixes carregam esse protozoário sem desenvolver a doença. Por exemplo, cascudos. Cascudos são portadores assintomáticos. Cascudo, coridora, tamboatá, bagres e arraias tem esse protozoário no intestino sem causar doença. E aí o que acontece? O peixe ficou doente, a gente separa ele no aquário e vai tratar só ele. O peixe ficou bom, coloca ele no aquário de volta. Fica 6 meses, aparece de novo. Por quê? O protozoário está no aquário, não está só no peixe. Você curou o que estava aqui, você voltou para o aquário porque ele vai voltar a se infectar. Então, quando você tem essa doença, você tem que tratar o aquário inteiro. Por isso que o pessoal diz que às vezes não tem cura. Que você trata e depois ela volta a aparecer. O pessoal geralmente trata separado no aquário hospital. Eu consegui desenvolver um tratamento que cura isso daqui. Então, eu já curei bastante peixe com essa doença. É um tratamento que demora, é caro, é complicado, porque o metronidazol, que é o que funciona para isso, ele hoje é tipo um antibiótico, então ele tem venda controlada. Você receita para comprar isso na farmácia. E além disso, tem que pegar o peixe, no caso mais grave que tem esse aqui, e passar no cotonete com água oxigenada em cada um desses buraquinhos. Não deixando cair no olho, porque senão você vai cegar o peixe, não deixando cair na branca
tem que buscar matar o peixe. Então é chato de cuidar, demora, né? O tratamento é de 10 dias, tem que repetir o tratamento depois de 6 meses para ter garantia de cura da doença. É uma das mais chatas que você pode ter no aquário. Posso ter mais uma doença protozoária, que é comum no inverno também. Ela forma essas manchas vermelhas em estado avançado. No começo, ela é bem característica, porque o peixe fica com umas manchas que parecem um veludo meio azulado, e o peixe fica meio que nadando sem sair do lugar e se coçando no substrato. São os principais sintomas de Koster. Não é uma doença difícil de curar, você cura com parasiticida, só que você tem que pegar no começo, porque senão ela acaba atacando também a branca do peixe e acaba matando o peixe. Lembrando que parasiticida você pode colocar no aquário direto, no aquário principal, desde que você não tenha peixe-faca nem arraia, porque a maioria deles tem cobre, e esses dois peixes são extremamente sensíveis a cobre na água. Essa aqui é a doença que eu mais tenho medo de ter no aquário, que é o odino, ou doença do veludo. Por que eu tenho tanto medo dessa doença? Porque essa doença consegue destruir um aquário inteiro em 2 dias. Ela mata todo mundo no aquário em até 2 dias. No início ela é difícil de você identificar, porque ela forma um tipo de um veludo, que muda um pouquinho a cor do peixe, ele perde o apetite e fica com as ovatanas fechadas assim. Depois que está em estado mais avançado, o peixe fica como se tivesse uns floquinhos meio dourados no corpo, que aí já é um caso bem avançado. Esse protozoário ele se reproduz muito rápido e ele ataca a branquia, por isso que acaba matando o peixe. Para vocês terem uma ideia de quanto essa doença é rápida, a última vez que eu tive isso foi num aquário aqui em Borba, que eu tinha um aquário de 100 litros, eu tinha 4 filhotes de Euplarcus psittacus, que é o papagaio amazônico. E aí eu fui na feira do peixe, comprei um saco de guaruzinhos. E vou comer um pouquinho do bichinho, né? Para eles comerem um guaruzinho, uma comidinha viva, né? Coloquei um dia à tarde, comeram bem, lindos, maravilhosos. Saí de manhã para trabalhar, coloquei ração, comeram bem. Cheguei à tarde em casa, estavam os 4 mortos, infestados de odino. Aí eu fui olhar os guarus que sobraram na caixa que eu tinha separado, todos mortos também com odino. É uma doença que quando pega, é horrível, o tratamento dela é muito pesado, tem que usar remédio à base de cobre, então é uma doença que realmente é muito complicada com você na aquário. E aí a prevenção, melhor do que você trabalhar curando doença, é você trabalhar prevenindo a doença. Todas essas doenças que eu falei para vocês ali, mais alguns parasitas que aparecem de vez em quando, que são mais raros, por exemplo, os chamados flux, que é um parasita, um verme que fica na pele ou na branquia dos peixes, todos eles você consegue prevenir fazendo quarentena, que é uma coisa que hoje eu faço no meu aquário. Então tudo o que entra no meu aquário é quarentenado, não importa se for uma raia, não importa se for um quinho para alimento, um lambari, tudo é quarentenado. Como que é feita essa quarentena? Eu uso quarentena ativa, então eu coloco o bicho numa caixa, coloco medicamento. No caso eu uso praziquantel, levamisol e metronidazol durante 10 dias. Isso daí mata tudo o que o peixe pode ter de ruim. E quando eu colocar esse peixe no meu aquário, eu sei que ele não vai ter nenhum problema junto com ele. Muita gente me pergunta sobre demifugação de peixe, né? O que fazer, como fazer, preventiva de quanto tempo. Eu não faço. Eu prefiro fazer isso aqui: quarentenar os animais que chegam. Porque se eu quarentenei, se eu tratei esses animais que estão chegando, eles não vão ter doença para passar para o aquário principal. Então vai ter o que eu tratar mais tarde. Aí vamos para outra parte, né, que são os acidentes que acontecem no aquarismo júnior, né, que é uma coisa muito comum e inevitável. O primeiro deles é clássico, né, se pegar a banana assim, vai pular. A banana é um peixe que, se você deixar qualquer festinha na sua tampa, você vai encontrar no dia seguinte no chão, durinho desse jeito. Então, todo mundo que teve a banana já perdeu a banana assim, já perdeu umas 2, 3 desse jeito. Até a que eu tenho em casa hoje, eu falava que era a última que eu ia ter. Eu perdi umas 5, 6 bananas por várias causas diferentes. Eu falava, se essa que morrer, não tenho mais no aquário. Porque é infeliz falar aquela de aquário. Esse aqui é um bicho que pulou. O rapaz alimentou,
e esqueceu uma das tampas aberta. No dia seguinte ele chegou e está o bicho no chão. Por isso que tampas têm que ser. E outra coisa, quando esse bicho cresce, ele fica muito forte. Então a tampa do aquário tem que ser um vidro com uma espessura legal. Porque se for fino, ela vai dar a cabeçada, quebrar a tampa e conseguir pular mesmo assim. Outro acidente. Isso aqui também é muito comum em ciclídeo, né, em híbrido principalmente. É prolapso, né, o bicho everteu o intestino pelo ânus. Causa disso aqui tem várias. Uma das teorias que causa esse tipo de problema é ração de baixa qualidade. Esses híbridos, todos eles têm problema de intestino. É natural deles. Quando você dá uma ração de baixa qualidade, você acaba forçando a passagem desse intestino e acaba causando esse problema aqui. Se é o caso leve, dá para você, com delicadeza, colocar de volta para dentro. Tem um tratamento que você faz à base de sal de Epsom, que também ajuda a reduzir esse prolapso. No caso desse aqui, que já é um caso grande, é cirúrgico. Então tem que cortar e costurar esse aqui de volta do peixe. Se não fizer isso aqui vai necrosar e ele vai morrer depois do tempo. Agressão por outros peixes, né? Todo mundo que tem junto vai passar ou já passou por isso aqui. Né? Então, esse aqui é um caso meu. Né? Isso aqui é um mandubé que eu tinha, né? Finado, mandubé. Eu vi que ele está com um buraquinho na cabeça. Isso aqui foi em setembro, que eu fui viajar com minha mãe para o Paraná e meus peixes ficaram um fim de semana sem comer. E lá em casa eu alimento os peixes todos os dias. Eu tenho o hábito, eu alimento todo dia de manhã com ração, todo mundo, os arraias, e a noite eles comem filé. Um dia por semana eu não dou filé. Ração todo mundo come todo dia. Aqui eles ficaram 2 dias sem comer. E aí, sempre que um peixe carnívoro passa fome, alguém morre. Para quem não sabe, é uma cachorra, né? É esse bichinho aqui. Com esses dentinhos meios. Eu também não sei porquê, mas ela odiava esse peixe, mas um dia ela fez isso aqui. Quando eu cheguei, ele estava morto já, não tinha muito o que fazer. Acho que dispensa a legenda, né? É o problema do aquarismo jumbo, é muito comum, né? Você tem um peixe no aquário, aí você olha aquele peixinho e fala, não vai caber na boca, cara, esse bicho dá um jeito. E aí, nesse caso aqui, é um pouco mais complicado, porque essa pirarara é grande demais para esse cara engolir. Só que a pirarara, como todo bagre, tem 3 ferrões, né? Um de cada lado e um em cima. Quando o peixe tenta comer, ela trava esses ferrões. O que acontece? Não morre a pirarara só, morre os dois. Isso acontece muito com coridora. Você tem coridora com um peixe maior que ela, ou com um Oscarzinho pequenininho lá, legal, né? O peixe vai crescendo, ele começa a botar aquela coridora, gostoso. E ele vai querer comer a coridora. E a coridora tem também esse ferrãozinho. E a coridora trava e mata o peixe grande e ela não. É um acidente muito comum, tanto com coridora quanto com esse amigo também, de quem tenta manter o peixe comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. Eu tenho notícia de problema aqui um monte de vezes. A maioria das mortes que eu tenho no aquário é por causa disso e outra versão de outros bichos. Pelo menos que aconteçam sempre esses 2 motivos aí.